o filho agredindo o próprio pai. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, conhece alguma história? Ou então você já viveu algo parecido? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. A sua opinião, a sua participação é muito importante, viu? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza. Eu que agradeço. Pela sua presença. Doutor Ciderson Vitorino, advogado criminalista, obrigada também pela sua participação. Eu é quem agradece, Roberta. Aqui com a gente. E hoje a gente recebe aqui, gente, a Josiara Carla. Ela perdeu o avô dela por conta também de agressões que já vinham acontecendo. Josiara, boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Roberta. Eu que agradeço mais uma vez, né? E sim, mais uma vez, mais um idoso para poder entrar em mais uma estatística e ficar por isso mesmo, porque, né, assim como aconteceu com meu avô, que ceifaram a vida dele, né? E aí tem o caso agora exatamente de mais um idoso. Qual é o sentimento que vem, assim, a sensação que isso te dá quando você vê notícias como essa, né, de filhos ou então de familiares agredindo um idoso? É a mesma sensação que a gente tem porque a gente passou por isso, né? Então, assim, é uma sensação de dor, né? Que cada dia que passa, que os outros dizem que a dor ameniza, a minha principalmente só piora, né? E assim, a sensação de saber que a família, mais uma família irá passar pelo mesmo processo que nós estamos passando. E no seu caso, a gente está falando de um primo, né? De um primo. Que agrediu Exatamente. o seu avô. De um neto, né? Que era neto dele, que agrediu tanto que chegou a matar o meu avô. Como que isso começou? Tudo por conta de dinheiro para poder usar droga. Tudo por conta disso. E meu avô sempre dizia que não iria sair do ambiente que ele vivia, né? E a gente sempre alertava ele que foi um erro da gente tentar tirar ele de um ambiente que foi ele que construiu, foi ele que lutou a vida inteira pelaquilo, não tem lógica. E acabou que ele só dizia que ele só iria sair morto do ambiente que ele construiu. Foi dali que ele saiu morto. É muito triste, Elza. A gente para pensar a história do avô da Josiara. A gente vê essa história desse pai, gente, que por 3 dias, isso do que a gente está noticiando, isso dessa história de agora. Será que antes ele também já não sofria violência? E a gente imagina como que é desgostoso para esse pai, que um dia se dedicou, cuidou do filho, né? O que a gente pensa, né? O que a gente imagina, chegar numa situação dessa. Inúmeros sentimentos devem visitar o coração desse senhor, né? Decepção, frustração, arrependimento, mágoa, dor, desamparo, revolta. Porque se ele precisou denunciar depois de 3 agressões seguidas, né? A gente está falando de uma medida extrema contra alguém que a gente ama, que não nos respeita como pessoa, como uma pessoa mais velha. Então, a gente vai vendo esses casos acontecendo e a gente vai vendo o quanto as famílias, as estruturas familiares estão destruídas na sociedade. E quando a gente pensa em família, a gente pensa na base da nossa sociedade. É na família que a gente recebe os valores. Então, quando você vê que alguém que você transferiu coisas boas, carinho, afeto, amor, cuidado, até valores também, não está manifestando aquilo, você pensa que todo o seu trabalho durante uma vida inteira, não só o trabalho material, mas o trabalho educacional, afetivo, se liquidou num gesto de violência. Isso é muito frustrante. E, doutor Ciderson, o que diz a lei a respeito da proteção ao idoso? Porque quando a gente pensa, aconteceu com terceiros, né, na rua, já é revoltante. No caso, um familiar que representa aí, infelizmente, gente, os principais agressores, né, as principais histórias que a gente vê de agressão contra o idoso, estão dentro de casa. E o que diz a lei quando o agressor é um familiar? Roberta, o idoso tem uma lei especial, chamada Estatuto do Idoso, e essa lei ela determina que são 4 atores importantes na defesa do idoso: a família, a sociedade, o poder público e a comunidade. A comunidade também pode, e aí na comunidade a gente tem o vizinho de frente, o vizinho de um lado, o vizinho que mora em cima, às vezes a casa é perto, dá para entender, dá para observar, dá para perceber algum tipo de mudança no comportamento daquela família, no comportamento do tratamento dos filhos com aquele idoso que está ali. Então, aquela pessoa que tem mais de 60 anos já está enquadrada na qualidade de idoso
E todos esses agentes, todos esses personagens são pessoas que podem assumir o protagonismo de representar, de fazer uma denúncia, de ligar para o 190, de ligar para o 181 e buscar um atendimento do poder público, das polícias, até da Guarda Municipal, na proteção, na segurança e no melhor convívio daquele idoso ali. Então, nós todos temos que nos observar enquanto sociedade na proteção do idoso. Agora, sabe o que é mais triste? É que tem toda uma lei, né, para proteger o idoso, mas na prática, olha o que a gente acabou de mostrar. O pai, gente, ele não teve coragem de ir lá representar contra o filho. Então, agora a gente vai conversar agora pela internet com a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, a delegada Milena Girelli. Por que a gente, primeiro de tudo, doutora, tem visto tantos casos de violência contra o idoso? Boa tarde, obrigada pelo convite. Infelizmente, a gente tem visto um acréscimo de registro de ocorrências e denúncias em desfavor das pessoas idosas. Olha, e mais, a gente tem que lembrar sempre que 80% dessas ocorrências, dessas denúncias, acontecem em casa. Então, é muito difícil um pai ou a mãe querer denunciar um filho, querer denunciar uma filha, daí também a dificuldade dessas ocorrências. Mas aí, a delegacia tendo essa ciência de que ele sofreu uma violência, como que faz depois, então, esse idoso volta para casa e aí depois ele volta a ter contato com esse agressor? Como é que fica essa relação, doutora? A gente pede uma medida protetiva, né? Se for mulher, e medidas cautelares em outras situações, para realmente o agressor saia de casa. Só que realmente é uma situação extremamente delicada, porque a gente está falando de pais, né? As nossas vítimas são pessoas idosas, são pessoas que têm um vínculo muito forte com o agressor, têm muita dificuldade de denunciar, inclusive, por isso que é tão importante testemunha, é muito importante que o cidadão também se comprometa a ajudar, de fazer uma denúncia, seja presencial na delegacia ou anonimamente no Disque 100 181. Mas é realmente extremamente delicada essa situação. Por isso que hoje a Polícia Civil ela tem assistente social e psicólogo, até mesmo para que essas vítimas elas se sintam mais encorajadas, né? E acolhidas na delegacia para que elas tenham realmente coragem de denunciar seus filhos, seus agressores. Mas sobre essas medidas protetivas, cautelares, isso de fato, doutora, intimida o agressor? Intimida sim, principalmente nesses casos de violação de direitos das pessoas idosas. Certo. E mais, a responsabilidade, né? Lógico que a gente Mas sobre essas medidas protetivas, se houver o descumprimento, vai ser encaminhado à justiça, né? Anunciando esse descumprimento e vai ter outras medidas nesses casos de violação de direitos das pessoas idosas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouco com... responsabilidade, né? Certo. A gente já volta a falar com a delegada, a doutora Milena Girelli. Vamos ver aqui com a Josiara, no caso do seu avô, tinha alguma medida protetiva contra esse neto dele? Não, todas as vezes que ele sempre ameaçava, que ele dizia que ele ia até a delegacia, a mãe do agressor nunca deixou, né? Por motivo de ser pai, que é filha do seu avô. Filho do meu avô. E assim, ela nunca deixava, ela sempre ameaçava ele de alguma forma. Que ia embora, e querendo ou não, mas às vezes era ela mais que cuidava dele. E chegou o momento do agressor ainda sair de casa, inclusive na tarde que ele matou meu avô, ele chegou nesse dia de madrugada, e meu avô nunca quis ir por conta dela, das ameaças dela. Olha só, como que é difícil, Elza, a vítima da violência, não antes de chegar até a delegacia, né, de fazer uma solicitação de uma medida protetiva, como que até ele dar esse passo é difícil, porque vem uma chantagem emocional de uma outra parte, ele também não se sente encorajado, e a família, às vezes, é fundamental para quebrar esse ciclo, né? É muito complexo, porque a gente pensa que pode existir uma dependência funcional. Eu sou idoso, só tenho um filho cuidando de mim, o cuidado que ele exerce não é bom, só que os outros filhos, os outros parentes, netos, enfim, não se comprometem. Então, eu só tenho ele, eu tenho uma dependência funcional dele, então não posso denunciar. Esse filho, esse neto, às vezes também depende de mim, porque ele não tem um lugar para morar. Então, se eu denunciar e ele for preso, eu prejudico ele. E aí eu fico me prejudicando. Tem
essa coisa de não assumir a responsabilidade, muitas vezes os familiares vêm e sabem das agressões, das violações de direito, mas ninguém quer tomar partido de tomar para si a responsabilidade do cuidado do idoso, que não é uma coisa simples, é também muito complexa. Então, a gente tapa os olhos e deixa a coisa ir acontecendo até piorar, a chegar num ato extremo. Então, são muitas questões. Tem afeto envolvido, tem medo envolvido, tem sensação de que, e se nunca mais quiser me perdoar, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar magoado, nunca mais a nossa família, os vínculos familiares vão ser rompidos. Então, é muito sistemático. O idoso pensa em várias questões complexas, e aí, quando ele para pensar em todos os quesitos que envolvem aquelas motivações, ele acaba sendo silenciado pela força do amor, pela força da negação, pela força da opressão que a própria família exerce e até pelo próprio abandono que ele já vem sofrendo dos outros membros da família. Então, você falou desse abandono, complexa. Não é a única forma de violência, né, Ciderson? É silenciado pela questão, pelo critério do amor, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em conta. Os crimes dolosos contra a vida, no caso homicídio, tentativa de homicídio e outros crimes de ação penal pública incondicionada, esse movimento do judiciário é startado no piloto automático, não precisa da representação do ofendido, não precisa da representação da vítima, precisa somente que o delegado de polícia ou a PM saiba da situação, inclusive pode ser conduzido em delito flagrante quem pratica esse tipo de crime contra o idoso. E cabe também um recorte, Roberta, é o seguinte, aquele que é idoso e que é do sexo feminino, uma idosa, né? Ela goza também dos direitos da Lei Maria da Penha, combinado com o Estatuto do Idoso. Para ela, que é mulher, tem a medida protetiva e para ele, que é homem e idoso, tem uma medida cautelar de afastamento daquele seu algoz de dentro de casa. E a partir daí é com a justiça e isso vai no piloto automático, não precisa dele ir lá representar, não precisa dele lá. Mas aí a gente já entrou no campo da maternidade. Posso fazer uma pergunta para ele? Vamos aproveitar. Se eu, como vizinho, sei que o meu vizinho idoso está sofrendo algum tipo de violação... Chegou um relato assim, eu filmando... Eu tirando foto, eu consigo ir lá e denunciar, porque a gente, como sociedade também, vê e tem medo de ser retalhado de alguma forma e não sabe o que a gente pode fazer para ajudar nessa denúncia quando o familiar não faz. O que a gente tem que fazer, doutor? São alguns caminhos. Você pode usar o Disque 100, o 181, o 190 e pode também encaminhar todo esse material presencialmente a uma delegacia de polícia. E se estiver acontecendo naquele momento, naquela hora, ligar imediatamente para a polícia, e a polícia é obrigada a ir lá e intervir numa situação flagrancial. Chegou um comentário assim, boa tarde, eu tenho uma idosa aqui na minha rua, ninguém faz nada, já denunciei várias vezes, ela aparece cheia de hematomas. Nossa. Quando ela morrer, vão acreditar em mim. Deixa eu voltar a falar com a delegada, a doutora Milena Girelli, que ela vai falar para a gente como é que funciona a partir do momento em que uma denúncia é feita, doutora. Eu recebo uma denúncia, eu tenho que verificar se ela é verdadeira ou não. Então, eu encaminho uma equipe de policiais para verificar essa situação. E caso seja verdadeira, todos vão ser intimados à delegacia para falar a respeito. E quando é muito comum ver a vítima negando, no caso aí se tratando principalmente que 80% dos agressores estão dentro de casa? Olha, a verdade é que grande parte das nossas vítimas negam ou omitem informações. Muitas vezes, quando o próprio idoso e idosa vem à delegacia, eles querem muito mais ajuda ao agressor do que a eles mesmos. Aquele agressor usuário de álcool, usuário de drogas. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que são pais, que são mães e que os agressores são as pessoas que elas mais amam, né? Então, por isso que tratar da pessoa idosa e tratar da violência contra a pessoa idosa é um assunto extremamente delicado, que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho no atendimento. Doutora, existe alguma integração de serviços numa situação como essa, por exemplo, em que há uma dependência de droga, há uma dependência de álcool, e aí o agressor volta a ter contato com essa vítima, né? Porque por mais que tenha sido preso, vai passar um tempo, ele vai voltar para casa, ele vai ser solto, ele vai cumprir a pena dele, ele vai voltar para casa, vai voltar a ter contato com o pai ou com a mãe. E aí, existe algum serviço integrado para que, de fato, seja resolvido isso na raiz?
Exatamente essa é a nossa preocupação hoje. Por isso que a Polícia Civil, hoje, nós temos assistentes sociais e psicólogos. Por quê? Porque hoje o nosso cuidado não é só com a situação, nosso cuidado é com a família em todo, né, no geral. Então, assim, essa família vai ser encaminhada para uma instituição. Então, esse usuário de droga, muitas vezes, a gente vai pedir internação compulsória. Tem prioridade nessa internação, doutora? Oi? Casos assim, tem prioridade na internação? Não, não tem prioridade, não. Mesmo colocando a vida do pai ou da mãe, por exemplo, em risco, não tem prioridade na internação compulsória? Porque é algo extremamente difícil, realmente, a internação, né? Porque precisa de laudos e, às vezes, o próprio agressor, ele não aceita, né? Ele precisa de... Não é fácil, realmente é uma situação extremamente delicada. Por isso que tem toda essa equipe tentando convencer essa pessoa, esse agressor também, de procurar cuidados, né? É difícil, né? Para o idoso, para quem... Infelizmente, assim, a gente às vezes fica de mãos atadas, né, em algumas situações. E também não podemos julgar, porque a gente sempre tem sempre que lembrar que são pais, que são mães e que tem a preocupação com aquele filho, né? Então, a gente tem que tentar ajudar a família como um todo. Eu vou ler agora aqui alguns comentários que já chegaram para a gente também, doutora, e a gente continua o nosso bate-papo aqui no nosso estúdio. Tem uma pessoa falando aqui, olha, boa tarde, eu denunciaria sim, porque sendo o agressor, fosse filho de qualquer barriga, seria agressor. Não morro por causa de alguém, tá? Por ser filho da minha barriga, eu denuncio sim. Essa é a opinião de uma telespectadora que está participando. Tem outro comentário da Denise Amanso no Facebook falando que conhece uma pessoa que agride verbalmente os pais, que vai todos os dias na residência dos idosos fazer refeições, lavar roupa e ainda deixa a filha por conta deles, que não falam nada, pelo motivo que ninguém sabe o porquê. E a relação do seu primo com o seu avô, né? Antes, era uma relação tranquila? Então, Roberta, nunca foi. Desde a primeira vez que ele bateu no meu avô com cabo de vassoura, a gente ligou sim para o 181, ligamos. E, assim, existe tanta lei para o idoso? Existe. Só que, então, por qual motivo que, pelo menos da PM mesmo, levou em média de 1 hora e 45 minutos para poder chegar ao local? Mesmo a gente denunciando, dizendo que meu avô estava todo ensanguentado, ele gritava pelo meu nome. Então, assim, mesmo morrendo já. E ainda a mulher do SAMU ainda chegou, não conseguiu. Tá, existe. Tudo bem. E chegou a deixar a esse ponto de 1 hora e 45 minutos da viatura chegar ao local. Essa é uma revolta da família. Sim. Quando vocês relembram esse assunto. Sim, entendeu? Então, assim, é primo meu, é parente meu, concordo, né? Porque tem sangue. Só que uma coisa é uma revolta misturada com a justiça. Porque, independente da mãe dele estar alegando que ele tem problemas mentais, tudo bem, é um direito dela. Só que esses problemas mentais vai aparecer agora, depois que teve o assassinato? E antes? Antes ele não tinha problema nenhum. Como é que está a família hoje, depois disso tudo? Vamos se dizer bem claro que a família está destruída. Não existe mais Natal, não existe Ano Novo para a família, para a gente nenhum. A gente vive no meio de briga, porque ele era o pilar da família. Era por conta dele que nós se unimos. Né? E hoje não tem mais isso. Hoje não tem. O que a gente espera é que tenha justiça. No caso, tratando de um avô, Elza, quem tem avô, quem já teve a experiência de um avô, avô é a referência, né? Patriarca. Exatamente. Então, o que a gente sente na fala da Jussiara é a perda exatamente dessa referência. Perda do pertencimento. O idoso ele tem o poder de reunir a mesa, reunir das datas comemorativas toda a família, toda a prole ali. Então, quando ele parte, aquilo se parte também, aquilo se desconstrói. E isso é muito ruim. Só que para quem está em casa, vivendo essa situação, a gente precisa fazer uma reflexão. A gente não quebra padrões vividos sem viver. A gente precisa começar a quebrar os padrões. E a gente precisa escolher qual a dor a gente vai sentir. Apanhar de um familiar dói. Denunciar dói também. Qual a dor você vai escolher sentir? A gente precisa escolher. Tem hora que a vida acurrala tanta gente que a gente precisa... Não tem como não sentir dor. Você vai sentir dor, mas qual é a dor que você vai continuar sentindo? A dor de apanhar ou de denunciar? Você tem que escolher a sua dor. Não tem como correr.
muitas vezes na nossa vida a gente é colocado nesse lugar. Escolhe qual é a dor que vai doer menos. E aí? Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, para você que está em casa, vivendo violência, seja do marido, seja dos filhos, seja dos seus netos, independente da sua idade, escolhe uma dor, porque não vai deixar de doer. Toma uma atitude para salvar a sua vida e para encerrar esse ciclo. A gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. E a lei está aí. Quando a delegacia manda o policial lá para te ajudar, o Estado está te servindo. Então, a gente tem que abraçar as ajudas que a gente recebe para poder romper com isso. A polícia está fazendo a parte dela, o Estado está tentando fazer a parte dela. E a gente precisa fazer a nossa também, gente. Senão, não vai acabar. Só antes de encerrar, deixa eu chamar mais uma vez a doutora Milena Girelli, que a gente sabe que ela já esteve com a gente aqui no programa várias vezes. Ela desenvolve um trabalho muito bacana. Ela é muito importante, né, nessa mensagem também aqui com a gente, da violência contra o idoso, para a gente romper isso. Mas chegaram alguns comentários, e juntando também um comentário aqui da Jussiara, doutora, tem uma pessoa que falou também que por várias vezes já viu, já presenciou, já acionou a polícia. Aí chegaram alguns comentários de pessoas dizendo que a polícia demora a chegar. Qual é a resposta que a senhora tem para essas situações? Olha, eu sempre fico assim, a fala da psicóloga foi realmente maravilhosa, né? Escolher a sua dor. As pessoas, elas precisam denunciar, sim, não se omitem, falem, porque minha vítima, muitas vezes, ela não tem voz, ela não tem coragem, o agressor está muito próximo, às vezes ela não tem nem condições de pedir ajuda, né? A polícia, infelizmente, não consegue ajudar, muitas vezes, no tempo imediatamente, né? Por exemplo, a Polícia Civil. Mas em casos de flagrante, ligue para o 190, que eles vão sim até a sua residência para verificar a situação. Mas denunciem para a gente, que a gente vai chegar até essa denúncia, vai verificar se é verdadeiro ou não. E a gente vai tentar fazer com que aquela família melhore de alguma forma, né? Que aquela minha vítima realmente seja acolhida e tenha os problemas resolvidos. Mas é importante que essa denúncia seja feita, que as pessoas testemunhem. Não deixe a situação crescer ao ponto de ter uma lesão, ter uma situação tão grave que não tenha volta. Por isso, na dúvida, viu mudança de comportamento, viu que aquela pessoa idosa não participa mais de alguns eventos, está mais quieto, denuncie, verifique essa situação. No máximo não vai ser nada, mas e se for alguma coisa? Muitas vezes está no comecinho, a gente ainda pode resolver de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais fácil. Não deixe as coisas crescerem. Então, assim, eu acho muito importante nós, como cidadãos, também fazermos a nossa parte, né? Perfeito. Tentar ajudar o outro, olhar o outro com mais carinho, para que realmente a gente consiga ajudar de uma forma mais imediata. Obrigada, doutora, pela sua contribuição com a gente aqui nesse assunto tão importante, viu? Uma ótima tarde para a senhora. E eu também me despeço aqui dos colegas que estão com a gente no estúdio. Obrigada, Elza Leite, doutor Ciderson também, e Josiara. Conte sempre com a gente, viu? Fala Espírito Santo. Dá um abraço em toda a família, tá bom? Que vocês consigam viver um dia de cada vez superando essa dor, tá? Uma boa tarde.